Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse casaco que fica lindo no corpo e um casaco super fácil de ser confeccionado. Duas partes, fazendo dois hexágonos, costurando no centro da peça e depois costura das mangas e acabamento dos punhos. Bem fácil a montagem e como vocês viram aí, a peça fica super bonita. Bem, a seguir eu vou passar a lista de materiais, mas antes disso eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, se você gostar da aula, deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Para trabalhar o casaco, eu vou usar o fio Magic Pool da Círculo. Usei 3 novelos para o tamanho M e ainda tive sobra do terceiro novelo. A indicação de agulha 4 a 6, eu vou usar a agulha número 5. Ele vem com 306 metros e essa é a cor 8149. Ele é muito macio, então eu gostei bastante do resultado no meu casaco. Bem, pessoal, e toda a coleção do fio Magic Pool, assim como também o Classic Pool, que fica maravilhoso para esse tipo de casaco, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí embaixo, no box de informação, e aqui em cima no card, o link da loja para que depois da aula você dê uma passadinha e confira essa e outras novidades. Inicio a confecção do casaco fazendo o anel mágico. Deixo os 2 dedos, pontinha que eu não vou usar, de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e puxo o fio que caiu lá para trás por dentro da laçada. Seguro e eu já posso soltar o anel. Agora, eu já trabalho 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto. Posso dar uma diminuída no tamanho do anel e eu vou trabalhar em pontos altos. 1, 2 e 3. Conto as correntinhas iniciais como um ponto, então tenho 4 pontos altos no total. Depois dos 4 pontos, eu faço 2 correntinhas e mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Formei um novo bloquinho com os 4 pontos. 2 correntinhas e novamente 4 pontos altos. Eu vou repetir os blocos até completar 6 blocos com 4 pontos altos cada, separados por 2 correntinhas. Finalizei os 6 blocos com 4 pontos altos cada. Faço as 2 correntinhas de separação, conto 1, 2, 3, e nessa terceira correntinha que eu contei como um ponto, eu fecho com ponto baixíssimo. Puxo o anel, arremato o fio, a sobrinha só no final, e agora eu venho com pontos baixíssimos dentro do primeiro espaço, onde eu tenho as correntinhas. Aqui eu trabalho um leque, assim como todos os outros espaços de correntinha seguintes. Fiz as 3 correntes, eu conto como um ponto, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto, no mesmo espaço. Então, fiquei com 2 pontos altos, faço 2 correntinhas e 2 pontos altos. Primeiro leque no primeiro espaço, 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos.
Agora eu vou começar a trabalhar os pontos cruzados. Vamos trabalhar uma carreira em ponto cruzado e uma carreira em pontos altos. Eu tenho a seguir os 4 pontos altos do bloquinho. Eu pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto alto. Laçada na agulha, aqui pela frente, eu volto naquele ponto que eu havia pulado e faço um ponto alto. Então, fiquei com o meu primeiro cruzado. A seguir, eu ainda tenho 2 pontos do bloco de 4. Eu pulo o terceiro, venho no próximo, faço um ponto alto. Volto naquele ponto que eu havia pulado e faço o meu ponto alto, que já fica cruzado. Depois disso, eu tenho o espaço das correntinhas. Eu trabalho o leque, 2 altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Teremos essa repetição por 6 vezes, ou seja, leque, faço um cruzado, onde eu uso 2 pontos da base para fazer um ponto cruzado. Pulo um da base, faço um ponto alto no próximo. Volto no que eu havia pulado, mais um ponto alto. Então, 1, 2 cruzados, leque novamente. Eu vou fazer mais uma vez a sequência dos cruzados. Temos os 4 pontos. Eu pulo o primeiro dos 4, venho no segundo e faço um ponto alto. Volto naquele primeiro que eu havia pulado e faço mais um ponto alto. Então, já fiquei com o cruzado. Novamente, pulo um ponto, venho no próximo. Faço um ponto alto. Laçada na agulha, aqui pela frente eu volto no que eu havia pulado, busco a laçada e trabalho o ponto alto. Novamente, mais um cruzado. No intervalo de correntinhas, eu faço o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Já finalizei a segunda carreira e, como vocês podem ver, ele fica bem franzidinho. Depois disso, eu inicio a terceira. Eu venho sempre no espaço de correntinhas para começar pelo leque. Então, venho caminhando com pontos baixíssimos até ficar no espaço de correntinhas. Trabalho leque sobre leque, fazendo 2 pontos altos, as 3 correntinhas e um ponto, 2 correntes e 2 pontos altos. Fiz o meu primeiro leque. Como eu disse anteriormente, vamos trabalhar uma carreira em pontos altos, uma em cruzado. Uma em pontos altos, uma em cruzado, e assim intercalando até completar o número de carreiras suficientes para a montagem da peça. O que eu faço agora? Como a carreira anterior eu fiz os pontos cruzados, agora eu trabalho em pontos altos. Eu faço um ponto alto em cada ponto de base por toda a lateral, até chegar ali no próximo espaço onde eu tenho as correntinhas, ó, passando agora pelos cruzados, tem os pontos do leque. E tenho o espaço de correntinhas novamente. Nesse espaço de correntinhas, assim como nos outros 6, pois temos 6 leques, eu trabalho leque sobre leque. Dentro do espaço, faço
2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou repetir dessa forma por toda a carreira. Eu não pulo nenhum ponto da base. Fiz o leque, eu já preencho todos os pontos fazendo um ponto alto para cada. Cheguei no espaço das correntinhas, faço leque sobre leque de base. E dessa forma eu circulo toda a carreira. Carreira finalizada, tenho 6 lados, sempre fazendo leque de um lado, leque do outro, uma carreira em pontos altos, uma carreira em cruzado. Carreira anterior fizemos em pontos altos, agora eu faço a carreira de cruzado. No espaço da correntinha, onde eu tenho as 2 correntinhas, eu faço leque sobre leque, 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos à parte de um dos lados aqui, uma das laterais. Eu tenho aqui, já contando os pontos do leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Sempre teremos número par. Por quê? 12 pontos eu formo 6 cruzados, 2 pontos para formar cada cruzado. E eu trabalho dessa forma. Depois que eu fiz o leque, eu venho, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, laçada na agulha aqui pela frente, eu volto naquele ponto que eu havia pulado, faço ponto alto. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto, volto naquele que eu havia pulado, mais um ponto, outro cruzado. Dessa forma até chegar aqui no final. E depois faço leque sobre leque. Então, sempre essa mesma sequência. Já completei essa lateral, onde eu fiz leque, os 6 cruzados em cima dos 12 pontos altos da carreira de base e novamente o leque. Repito isso por 6 vezes, os 6 lados que temos ao longo do hexágono. Aqui, depois dessa carreira, eu já vou mostrar para vocês o formato, porque no começo a gente olha e fala como que vai sair um casaco disso daqui. Só que dá muito certinho, corpo e manga trabalhados ao mesmo tempo. Prontinho, carreira finalizada, já tenho 4 carreiras na base do casaco. Agora, eu vou mostrar para vocês como faremos a montagem, né? Porque mesmo com essas 4 carreiras, eu já consigo montar como se fosse um mini casaquinho. Teremos 2 partes exatamente iguais, a confecção das 2 com a mesma contagem, o mesmo número de carreiras e tudo mais. O que eu faço? Pego em um leque de um lado, outro do outro, deixo uma lateral. E eu dobro. Quando eu dobro, eu já vou ter o formato, ó. Manga. E aqui o corpo do casaco. Abertura na parte da frente e parte de trás, que vai ser costurada junto com o outro lado. Aqui eu estou segurando porque faremos o ajuste da manga depois de pronta, só para vocês terem ideia de como é feita essa montagem. Temos os 6 lados, fico com um dos lados dobrado aqui para a parte de baixo, outro lado para abertura,
a costura na parte de trás, mangas e por último aqui a parte do punho na manga, onde faremos o ajuste e também o aumento do comprimento. A cada carreira que vocês vão fazendo, vocês vão vendo melhor se formando essa base do casaco. O meu aqui, eu trabalhei ele no tamanho G e eu fiz 16 carreiras. Eu vou colocar a tabela de tamanhos para vocês do P até o GG, para que vocês possam fazer no tamanho desejado. Esse da aula, então, no G, eu trabalhei por 16 carreiras, sempre seguindo essa mesma sequência, leque sobre leque nos 6 cantos e trabalhando uma carreira em pontos altos, uma carreira em cruzado. Ponto alto, cruzado, alternando dessa forma até completar as 16 carreiras. Finalizei as 16 carreiras e já posicionei da forma correta, mangas, corpo do casaco. Agora, eu vou repetir o mesmo na segunda parte, ficando com as duas partes com as 16 carreiras, eu volto para fazer a união da parte das costas, a costura, e também da parte da manga. Passei o fio na agulha de tapeçaria e agora eu viro essa parte. Só para ficar mais fácil aqui a posição da costura, deixando avesso, aqui virado para um lado e avesso também para o outro, seria o direito de frente com o lado direito. Então, só abri as partes e coloquei elas posicionadas para começar a mostrar essa parte da costura. Tenho aqui as duas partes. Nessa parte central, costurando então as costas, eu vou passar de um lado e do outro, sempre na laçadinha de dentro. Ou seja, eu venho na laçadinha de trás do ponto, na parte da frente, e na laçadinha da frente, na parte de trás, pegando as duas laçadinhas que ficam na parte de dentro. Então, olha só, aqui na frente eu passo só na laçadinha de trás, na alcinha de trás, e lá na outra parte, na parte que está aqui atrás, eu passo só na alcinha da frente. Então, pego só duas alcinhas, sempre só de dentro, porque assim eu garanto uma costura que fica mais bonita e também mais confortável, porque ela não fica com volume. E dessa forma eu trabalho até chegar lá no finalzinho dessa parte central, bem no meio das costas, onde depois eu vou fazer o arremate e depois vamos costurar as mangas. Aqui o importante é não pulo nenhum ponto, venho trabalhando, fazendo a costura, sempre pegando ponto a ponto de ambos os lados. Cheguei até na parte de cima e aqui eu vou deixar o fio só pré-arrematado. E depois, no final, arrematamos todas as pontinhas. Costura já finalizada. Parte do direito e o avesso do trabalho. Agora, eu vou posicionar para que vocês possam ver como
vamos fazer a costura das mangas. A primeira coisa que eu faço é virar para o lado direito do trabalho, porque ali costuramos do avesso pro direito, mas como a parte de trás ficava só aberta com as duas partes encostadas, agora na manga eu tenho que virar realmente como se ele estivesse do lado avesso, para que eu possa costurar a parte da manga. Então, a primeira coisa, eu viro aqui, posiciono, ó, ele está do lado avesso, o outro lado também, e aí eu trago o início de uma das mangas aqui perto de mim. Aqui mais ou menos a mesma quantidade de fio, em torno de 1 metro. Passo o fio na agulha de tapeçaria para ficar confortável também, não muito grande para puxar o fio. E vamos começar a costura. A mesma forma de costura até chegar lá do outro lado, eu já costuro tudo de uma única vez. A costura, aqui a parte da manga, depois faremos a redução e o punho. E para costura, eu faço da mesma forma que eu fiz na parte das costas. Aqui a única diferença é que eu tenho que ficar com o avesso virado aqui para mim. E eu venho passando de um lado pro outro, sempre pegando laçadinha de trás, do outro lado, laçadinha da frente. Trabalho até chegar aqui na parte central. Ah, mas nós não teremos gola? Não, nessa não teremos gola, só teremos o acabamento. Se você quiser deixar a gola, você não vai costurar essa pontinha. Então, ele fica já com a gola virada. Quanto? Você que determina. Ah, eu deixo aqui 5 centímetros, 10 centímetros. É um gosto muito pessoal. Eu vou costurar até o final e ele vai ter só a abertura mesmo de passagem aqui da gola. Já costurei toda a lateral da manga, até restarem os 2 últimos pontos, ou seja, os pontos do leque, ó, 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro e as correntinhas centrais. Então, aqui, esses últimos 2 pontos, eu paro. Também tenho os 2 últimos pontos lá da costura da parte das costas, e eu não chego com eles juntos aqui até o final. Eu faço o seguinte, eu volto aqui nesse ponto, que seria ali, deixando os 2 pontos, e venho lá no pontinho da frente, só na parte que fica aberta, na parte da frente. Depois, eu volto novamente nesse mesmo pontinho aqui desse lado, deixando só os 2, venho aqui no que seria o terceiro, contando da costura, vindo da esquerda para a direita, passo novamente no mesmo ponto e venho lá na primeira correntinha. Então, eu estou voltando sempre no mesmo ponto que está na parte das costas e andando com a costura só na parte da frente. E mais uma vez, volto no mesmo ponto e venho na segunda correntinha. Então, eu fiz uma redução da costura só para ter esse pequeno arredondado que vai corresponder a uma carreira. Depois disso, eu venho só na parte das costas, andando com o fio, ou aqui eu já posso aproveitar para fazer a troca do fio, deixando ele mais comprido para a costura do outro lado, como você preferir. E aqui eu vou andar
com a agulha passando o fio até chegar no terceiro ponto após os 2 pontos do leque. Então, teremos aqui mais ou menos em torno de 4 centímetros nessa abertura. Uma carreira de um lado, uma carreira do outro. Peguei a outra parte, sempre lembrando, lado avesso, virado para frente, deixando a parte da manga já certinha. E aqui eu repito o mesmo processo que eu fiz desse lado. Eu venho sempre no pontinho que está atrás, voltando ali no mesmo e caminhando só com os pontos que eu tenho na parte da frente. Ou seja, eu começo aqui 1, 2, no terceiro ponto da parte de trás, e aqui eu venho no começo da carreira aqui, ó, de costura, na segunda correntinha. Parte de trás, eu sempre volto nesse terceiro ponto e ando só com a parte da frente. Venho na segunda correntinha. Volto no terceiro ponto, venho no primeiro ponto alto do leque. Volto no terceiro ponto da parte de trás, venho no segundo ponto do leque. Volto no terceiro ponto e agora alinhei. Já cheguei no terceiro ponto também da parte da frente. Então, olha lá, abertura igual dos dois lados. Agora é só continuar a costura. Laçadinha de trás, laçadinha da frente, ponto a ponto, até chegar lá no final da costura da manga. Chegando lá, eu só deixo o fio pré-arrematado na espera, como eu já fiz aqui nessa sobrinha da parte de trás, viro o meu casaco pro lado direito e vou começar o acabamento em volta dessa parte da gola e da parte de baixo. Depois, faremos a parte do complemento da manga, a redução e os punhos. Como acabamento, em volta de toda a base do casaco, eu vou fazer em pontos baixos. Eu vou começar um pontinho aqui antes do canto, porque a única diferença que eu tenho em volta de toda a base é aqui no canto, onde eu tenho o leque na abertura, na parte de baixo do casaco. O restante, sempre um ponto baixo para cada ponto. Aqui no canto, eu faço 4 pontos baixos sobre a abertura, só nessa primeira carreira. Porque aí ele arredonda e deixa a base reta. Agora, eu sigo por toda a volta do casaco, subindo essa lateral, passando pela parte da gola ali na abertura do decote, descendo a lateral na parte da frente e depois toda a parte de baixo do casaco, fazendo esse mesmo processo, um ponto baixo para cada ponto de base. Depois de circular toda essa carreira em pontos baixos, eu faço novamente uma carreira em pontos baixos, 2 carreiras em ponto baixo. A segunda carreira eu não preciso fazer aumento aqui no canto, eu só trabalho um ponto baixo para cada ponto de base em volta de toda a carreira do casaco, circulando mesmo toda a base. Cheguei ao final da segunda carreira em pontos baixos. Agora, é opcional, mas caso você queira, para ficar com um acabamento ainda mais alinhado em volta da base, podemos trabalhar uma carreira em pontos baixíssimos. Então, só passo a agulha, busco a laçada,
e passo por dentro, como se eu estivesse caseando toda a volta do casaco. Detalhe, se você tiver tendência a ter um ponto mais apertado, a apertar o ponto, você pode usar a agulha aqui uma numeração mais grossa, por exemplo. Se você estiver usando a agulha número 4, você pode usar a agulha número 5 para trabalhar essa carreira em pontos baixíssimos, para não acontecer de repuxar, mas o ponto baixíssimo, olha só, ele deixa um detalhe de acabamento ainda mais bonito. Eu vou passar toda a volta e volto já com essa parte finalizada para iniciarmos o acabamento da manga. Para trabalhar a redução, a abertura aqui onde eu tenho a manga, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no espaço, aqui eu tenho a costura, ó, então de um lado eu tenho o leque, do outro lado também. Eu venho aqui no primeiro ponto, depois do leque, faço um ponto baixo e uma correntinha. Venho no próximo ponto, faço a metade do ponto alto e fecho junto com o anterior. Então, aqui eu já reduzi para um ponto. E depois eu venho, faço a metade do ponto, deixo na agulha. Laçada, vou no próximo ponto, faço a metade do ponto alto e deixo ele na agulha. E fecho os dois pontos juntos. Dessa forma, eu vou seguir por toda a carreira. Faço um ponto alto, volto. E dessa forma, eu vou seguir por toda a carreira. Eu faço a metade do ponto, vou no ponto seguinte, faço a metade do ponto e fecho os dois pontos juntos. Reduzindo dessa forma a metade dos pontos que eu tenho na circunferência. Então, quando eu terminar essa carreira, ela já vai ficar bem franzidinha, bem mais fechada essa abertura, para que depois possamos dar continuidade fazendo a parte da barra que forma o punho. Já finalizei a carreira das diminuições, agora eu trabalho duas carreiras em ponto alto, fazendo só ponto alto sobre ponto alto, para depois trabalhar o punho. Então, venho trabalhando ponto sobre ponto, inicio com as 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Finalizando essas duas carreiras, eu trabalho a barra 1 por 1. Já finalizei as duas carreiras, 3 com a carreira da diminuição. Agora, eu já tenho a abertura necessária para trabalhar o punho. Como eu disse, eu vou trabalhar a barra 1 por 1. Então, eu venho, passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco a laçada, ficando com as duas laçadinhas, eu fecho as duas e faço 2 correntes. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto à frente do trabalho. O próximo relevo atrás, então, passo a agulha vindo de trás, cruzo pela frente do ponto e levo esse fio lá para trás. E trabalho o meu ponto alto em relevo atrás. O próximo à frente, passo a agulha por trás e trago o fio para frente. E trabalho o meu ponto alto em relevo. O próximo relevo atrás, venho com a agulha lá de trás e cruzo pela frente, busco o fio e levo ele lá para trás. Trabalho meu ponto alto em relevo atrás, então uma frente, uma atrás, uma frente, outra atrás, até circular toda a carreira. Finalizei a primeira carreira da barra. E agora, eu continuo trabalhando o punho, fazendo a barra 1 por 1. O primeiro ponto é relevo à frente. Como eu ainda não tenho o ponto, eu fechei com baixíssimo, eu tenho que levantar esse ponto. Passo a agulha por trás,
busco a laçada, fiquei com as duas, fecho. E faço duas correntinhas. Aqui eu já tenho o primeiro ponto, o relevo à frente, o próximo eu faço relevo atrás, sempre seguindo os pontos que eu tenho na base. Quantas carreiras eu trabalho de barra? Tanto aqui, ó, gente, onde eu fiz as 3 carreiras, uma carreira de diminuição e as 2 carreiras trabalhadas em ponto alto, você também pode alongar mais, caso a pessoa seja mais alta, porque daí os braços são... Quantas carreiras? 6, 8, 10, dependendo realmente da altura da pessoa. Eu vou trabalhar o meu, volto deixando como sugestão essa quantidade de carreiras e você sempre vai se atentar a essas medidas, vendo mesmo de acordo com a altura da pessoa que vai usar o casaco. Continuei trabalhando, fazendo a barra 1 por 1 até completar 10 carreiras. Agora, eu arremato o fio para ficar com a pontinha já arrematada. Eu cortei deixando mais ou menos em torno de uns 10, 15 centímetros para o arremate. Eu sempre pego uma agulha mais fina, então agulha 3, 4, a 2, qualquer uma mais fina, só para o gancho ser fininho e eu conseguir puxar melhor aqui por dentro das laçadas. Aqui no avesso eu faço uma nova laçadinha, passo o fio por dentro e depois trago esse fio por dentro de mais algumas laçadinhas. Faço uma nova laçada, passo o fio por dentro e depois eu corto a sobrinha do fio e já tenho essa parte finalizada. Bem, pessoal, como vocês podem ver, casaco já finalizado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aí no vídeo que eu te retorno esclarecendo depois. Se você gostou da aula, não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like para ajudar o trabalho da professora. E até a próxima aula. Tchau, tchau!